Tem uma sonora aqui do Caiado, pré-candidato à presidência do PSD. Ele participou da FEComércio em Curitiba, no Paraná, e comentou sobre as eleições e a polarização no país. Vamos ouvir a fala aí do pré-candidato Caiado. Eu tenho uma certeza absoluta de que, neste momento, a sociedade está mais dentro daquilo que é o conhecido. Ou seja, um que tem o cargo da presidência da República, o outro que tem o sobrenome do pai. E, como tal, os dois hoje têm também o maior grau de rejeição. Então, quer dizer, uma eleição, ela não se elege pelos rejeitados. Ela se elege por aquele que realmente tem algo a poder mostrar para o Brasil diante da maior crise da história política do país. Bom, temos uma outra sonora, é isso? Temos uma outra sonora do Caiado criticando a forma com que Lula e Flávio se portam em relação à soberania nacional. Vamos ouvir aí a declaração do ex-governador de Goiás. Pede realmente, enfrenta o Trump, querendo criar um clima para ser agressivo ao Trump e dizer que ele é patriota e que está defendendo a soberania brasileira. A soberania brasileira está na mão do narcotráfico, essa é a verdade, e o Lula sempre foi complacente com ela. O outro vai lá e pede que, olha, vamos transferir para depois da eleição. Quer dizer, os dois estão jogando o mesmo jogo, cada um preocupado com a sua eleição, ninguém está preocupado com o Brasil. Olha, uma fala forte, né? Uma fala bem forte. Tem 2 pontos aqui que Caiado traz. Primeiro, ele diz a rejeição é relevante para as eleições, mas também a rejeição significa que você é conhecido. Todo mundo que é rejeitado é porque é conhecido. O candidato que não tem muita expressão também é pouco rejeitado, tem esse dado. Agora, dizer que a soberania nacional está na mão do narcotráfico é para pensar, né? Quando você pega o percentual de brasileiros que mora e vive em territórios comandados pelo tráfico, ele é importante esse número. Ele é muito grande, ele é muito expressivo esse número. Então significa que se você está debaixo dessas regras, e essas regras elas são implacáveis, ou seja, aquilo que a esquerda, a mídia, no geral, adora bater, que é basicamente punição forte, o crime organizado tem isso de maneira severa. Tente assaltar ali nas redondezas, tente não cumprir com a regra ali, tente fazer alguma coisa que não vá de acordo com o que eles querem. Aqui em São Paulo é chamado para o salve, no Rio de Janeiro não sei como é que é o nome, vai lá para ser conduzido entre eles, e o que eles decidirem está decidido, seja pena de morte ou não. Mas quando se trata de um criminoso, um estuprador, alguém que assaltou, ser punido de verdade no Brasil, aí não. Aí aparece 1 milhão de ONGs, aparece uma série de pessoas da mídia dizendo, coitado, não pode, e etc. Então, eu acho que o que o Caiado falou é pura verdade. Talvez a gente esteja vivendo hoje num tempo, foi pior já há 2, 3 anos atrás, que falar a verdade dói muito. Mas para alguns, né? Mas a verdade precisa ser dita. E o que nós não temos hoje no Brasil é soberania, né? Olha, tem aqui o estudo de 2025 que eu queria resgatar, que foi feito pela uma universidade americana, de Cambridge, e que diz, a gente está falando de território, que 26% da população brasileira, cerca, portanto, de 50,6 milhões de pessoas, vive hoje em dia no Brasil sob regras de facções criminosas. É o maior índice da América Latina. Mota, e o seu Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, está entre esses territórios, ou parte do Rio, não? Marcília, eu vou contar uma história aqui que aconteceu com uma amiga da minha família há uns 7 anos atrás. Eu estava numa festa de aniversário, meu filho era pequeno, eu levei numa festa de aniversário para minha família e encontrei essa amiga, um casal amigo, e a festa estava acabando, essa moça foi embora com o filho dela da festa. No dia seguinte eu fiquei sabendo o que tinha acontecido. Ela saiu da festa, numa casa de festa em Laranjeiras, e errou o caminho. Em determinado momento ela devia ter virado para a direita, ela virou para a esquerda. E era uma situação em que ela não tinha como voltar, então ela seguiu em frente esperando para fazer algum tipo de retorno. Ela foi parada em um posto de fiscalização
que não era do Estado brasileiro. Ela foi parada, o carro dela, como a maioria dos carros no Brasil, tem insufilme, aquela película escura, e aí um fuzil bateu no vidro dela, mandando que ela abaixasse o vidro. Foi um sujeito armado com um fuzil, um de cada lado, apontando o fuzil para ela e para o filho pequeno dela que estava com ela. E ela teve que se explicar o que ela estava fazendo ali, quem era ela. Ela era, por acaso, da polícia, e naquele momento ela achou que a vida dela tinha acabado ali. Depois que essa autoridade, que não é do Estado brasileiro, se certificou de que ela não representava uma ameaça, ele deu permissão para que ela saísse. Marcília, isso que aconteceu com a minha amiga podia ter acontecido comigo, porque eu poderia ter cometido o mesmo erro que ela cometeu. Isso poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Já aconteceu várias vezes com pessoas aqui no Rio de Janeiro que não saíram com vida desse erro. Eu me lembro de um caso que me chocou muito, de um pai que veio, eu acho que foi de São Paulo ou de Minas Gerais, com a filha para o Rio de Janeiro, entrou na saída errada de uma das avenidas, caiu no meio da favela, viu pessoas armadas, se apavorou, atiraram no carro dele e atingiram a filha. Essa é a soberania do Brasil. Vamos dar números aqui, então, Motá, que eu trouxe, olha só. Vamos pegar, então, o censo do IBGE para não termos questionamento a respeito disso, né? Pessoas vivendo sob domínio do crime, algo como entre 50 e 61 milhões de brasileiros. Isso dá 25 a 30% da população nacional, repito, segundo o IBGE, vivendo sob alguma forma debaixo das regras do crime organizado. É importante dizer aqui que você tem, obviamente, regiões que têm um monopólio delas, né, dessa facção, ou seja, você tem toque de recolher, o monopólio por completo da violência, e outra que tem alguma forma, digamos, mais branda, mas você precisa respeitar aquelas regras, portanto, você está debaixo das regras do crime organizado. Nós estamos falando algo como 50 a 60 milhões de brasileiros numa população de 213, 215 milhões. Não só Rio não, hein? Não. Nós estamos falando, por exemplo... Ceará, Bahia... Em Amazônia, 260 municípios. Rio de Janeiro, 1.700 territórios. E aí você tem o Ceará, que a gente viu casos aqui, onde as pessoas foram mandadas embora de suas casas com filhos pequenos. Isso coloca o Brasil, segundo esses números que a gente está vendo aqui, o país com maior proporção populacional sob domínio de crime organizado em toda a América Latina. Agora me fala, soberania com medo que os Estados Unidos invadam? Pelo amor de Deus. Exatamente, esse é o ponto, né? A gente com medo dos Estados Unidos invadirem o Brasil e o Brasil invadido pelo narcotráfico.